Oiê! Eu vejo muitas pessoas fazendo relato de parto e eu queria fazer algo diferente. Eu tô aqui com o meu caderno de oração. Eu tenho esse hábito de escrever algumas orações. E no mês 3, tá até a data aqui, dia 21/3/2024, eu fiz uma oração bastante longa sobre tudo que eu precisava, tudo que eu queria e tudo que eu pedi a Deus para o parto. Não só o parto, mas para isso. E eu queria compartilhar com vocês alguns trechinhos dessa oração, porque às vezes a gente esquece do quanto Deus fez, do quanto Ele faz. A gente pede e depois deixa passar. E Ele tá lá sempre, 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 sempre ouvindo a gente. Eu pedi muito pela saúde do Pedro, muito, muito, muito. Esse eu acho que é o principal motivo, né? A nossa principal oração de toda mãe, né? A saúde do nosso filho. E eu pedi muito, e graças a Deus, Deus tem cuidado plenamente, absolutamente do Pedro. Então já é um motivo, assim, de agradecimento a Deus, imensurável. Eu pedi muito pelos médicos que me atenderiam, muito, 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 muito. Eu passei por alguns médicos. Para quem não sabe, antes de descobrir que eu estava grávida, eu descobri que eu estava com endometriose e eu não, teoricamente, não conseguiria engravidar ali. Foi um grande milagre. Uma das médicas me disse que a medicina não podia explicar a minha gestação, porque os meus exames não condiziam com a gestação. Então, mais um motivo para agradecer. Eu fui atendida por médicos incríveis. Até o meu obstetra, no começo eu fiquei um pouco insegura por algumas questões que eu tinha, a endometriose, talassemia. E foi incrível, foi muito bom. Deus cuidou de tudo, Deus direcionou ele. Até um dia, é legal contar essa experiência, eu tava assim bem apreensiva, a gestação toda, acho, enfim. Mas nesse dia eu tava bem apreensiva e eu fui numa consulta, minha mãe foi comigo. E chegando lá, a minha mãe viu um quadro no consultório que eu nunca tinha visto. E era 2 médicos operando uma paciente, né? Acredito fazendo uma cesárea. E atrás desse médico tinha um homem de branco que representava Deus. E ali aquela imagem representava que eles não poderiam fazer nada se não tivesse o cuidado, a direção de Deus ali sobre a vida deles. Então, aquilo me deu uma paz, porque me fez entender que o meu médico sabia que ele podia ser bom o quanto ele fosse, que ele dependia e precisava de Deus. Então foi outra questão, outro testemunho maravilhoso que eu tive nessa gestação. Eu orei por cada recepcionista, por cada enfermeira, por cada pessoa que fosse me atender lá no hospital. E todos eles foram incríveis comigo. A gente ouve tantas coisas absurdas, tantas pessoas que sofrem, né, com atendimento no hospital. E cada enfermeira que me atendeu, cada pessoa foi, assim, muito humano, foi muito... Assim, não tenho o que falar. Foi absurdamente maravilhoso, desde a recepção até o obstetra, todo mundo, cada enfermeira que me atendeu, que ela de madrugada, às vezes eu tava com dificuldade de dar uma mamar pro Pedro, e aí eu chamava, tipo, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu chamava, ai, não tô conseguindo, me ajuda. Elas iam lá, me ensinavam, me ajudavam, então, assim, foi maravilhoso. A via de parto também, eu fiquei muito indecisa, eu não sabia o que escolher, se eu... Sempre a gente pensa no que é o melhor pro bebê, né, no caso, mas eu tinha medo de um, eu tinha medo dos dois. E assim, foi um parto cesárea, por conta da endometriose, meu médico achou melhor. E assim, foi perfeito, a bolsa não estourou antes, não teve desespero, eu me arrumei pra ir, cheguei lá, dei a entrada no quarto, pra depois ir pra centro cirúrgico, então foi tipo tudo muito tranquilo, tudo maravilhoso. Orei aqui pelo momento, o ato do parto, né? Eu tive
2 quedas de pressão bem significativas lá dentro, passei mal, mas assim, foi tudo tão cuidado, tudo tão bom que nada assim atrapalhou, sabe? O Bruno tava lá comigo o tempo todo, os médicos me tranquilizando, o anestesista, nossa vida, ele era um piadista, tava ali sempre dando risada, então, tipo, isso te dá tranquilidade também. E foi, assim, maravilhoso. Deixa eu ver o que mais eu orei aqui. Eu orei muito pelos bebês que iam nascer junto comigo, junto com o Pedro, né? Para que todos eles pudessem, tanto o bebê quanto a mãe, pudessem ter tudo isso que eu tô pedindo também, sabe? Eu orei muito pela saúde mundial, porque assim, eu não queria uma pandemia no meio do meu parto. Eu sei o quanto foi difícil para algumas pessoas que passaram pela pandemia, né? Questão de visitas, questão de acompanhantes, né? Enfim, eu não queria nada disso, então eu orei muito por isso também. Que mais que eu orei aqui? Eu orei muito pela minha saúde emocional. Nossa, eu orei muito, porque eu tinha muito medo de não dar conta, enfim. E, nossa, assim, eu não tive uma crise de ansiedade durante o parto, praticamente. Eu tive 2 inseguranças, assim, que eu posso dizer que, sei lá, me fizeram ficar meio alerta. Mas, assim, foi tudo muito, muito tranquilo, muito calmo, muito maravilhoso, gente. Foi muito cuidado por Deus, essa é a palavra, né? Que mais que eu pedi aqui? Pedi muito que Deus estivesse com a gente naquele momento. Outra coisa, eu ouvia muitas pessoas falando sobre puerpério, sobre depressão pós-parto e não sei o que, não sei o que. E isso era uma das coisas que eu também ficava pensando. Falei, meu Deus, como é que vai ser depois e tal. E também, assim, orei muito por isso. E, assim, tem sido tão bom, tão tranquilo, tão gostoso. Eu me vejo, assim, na minha rotina completamente ordinária, sabe? Correndo para conseguir lavar uma louça, para fazer um almoço, com as roupinhas do Pedro. Aí o Pedro chora, aí tem que trocar, aí tem que vir. Então, tipo, uma rotina tão simples, tão gostosa, tão maravilhosa, sabe? Tô realmente encontrando o extraordinário no ordinário. Tá sendo, assim, maravilhoso. Muito bom, muito gostoso. E eu me vejo vivendo uma rotina pela qual eu orei também há muito tempo atrás. Então, é isso. Eu queria muito falar sobre isso. Eu queria muito gravar isso pra, tipo, te dar um gás aí, uma fé de que realmente Deus ouve nossas orações, de que Ele está com a gente, que por mais que às vezes pareça difícil, ou que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, Ele vai estar com a gente. Eu lembro dos primeiros dias, assim, lá no hospital, assim que eu saí de lá, você sente uma pressão tão grande do sentido, assim, de, meu, não vou dar conta, meu Deus, é muito difícil, não sei o quê. E, cara, você vai dar conta, porque não é a sua força. Eu aprendi o quanto eu sou dependente de Deus nesses dias, o quanto Ele está comigo. Eu falo que Deus está pertinho. Nessa maternidade, na maternidade, eu percebi o quanto Deus está pertinho. E é isso que me faz conseguir todos os dias, porque que experiência que eu tenho, o que eu tenho para falar. É só Deus mesmo, é Ele que tá todos os dias aqui comigo, todas as madrugadas. Eu tive momentos assim, desde que o Pedro saiu, desde que o Pedro nasceu, eu tive momentos assim de sentir a presença de Deus tão forte, tão grande, tão gostosa, sabe? No meu devocional com o Pedro, que eu tento fazer todos os dias com ele, Deus tá pertinho. É essa a palavra, Deus tá pertinho. E é por isso que a gente consegue, é por isso que a gente dá conta, é por isso que a gente tá vivendo e vivendo bem essa fase, sabe? Eu pedi muito também por um bebê tranquilo, porque eu tinha um certo desespero de pensar que eu ia ficar acordada com ele chorando e não sei o que, não sei o que. E o Pedro, assim, ele é uma benção, uma benção de Deus. Ele só chora se tiver alguma coisa incomodando ele. Se ele tá com fome, ele abre o maior berreiro. Não existe berreiro maior a não ser o de fome. Então, ele só chora quando ele tá com fome.
e ele tem disquesia, que faz parte do amadurecimento mesmo do, do intestino, do sistema digestivo da criança. Isso é normal, o pediatra dele já falou que até uns 2 meses isso é normal acontecer e tal, e é uma dificuldade para evacuar. E aí quando ele quer evacuar, ele fica meio manhoso, às vezes ele chora, às vezes ele faz aquele... Quando a criança tá incomodada, sabe? Então, tipo, se ele estiver fazendo isso, ou se ele estiver chorando, é porque ele tá com fome ou é dificuldade de evacuar. Então, assim, ele é uma bênção. Ele acorda, assim, de madrugada, às vezes de 3 em 3, às vezes de 2 em 2 horas, mas, assim, ele acorda, dá uma resmungada, aí eu vou lá, troco, dou mamar e, assim, volto a dormir. Então, é uma bênção de Deus, assim. Gente, você consegue ver Deus? Eu consigo ver Deus em todas essas coisinhas. Eu vejo Deus, vejo o quanto Deus tem cuidado. Pra quem não sabe também, eu tenho talassemia, tenho uma anemia crônica e o meu ferro baixava, assim, nunca aumentou, né? E na gestação ele teve um período também que ele baixou a minha hemoglobina baixou um tanto assim bem significativo e tomei ferro na veia, o que é super normal com as gestantes, enfim, mas eu vejo o cuidado também de Deus aí. Eu tinha a gente conversou com o meu obstetra até sobre reposição, transfusão de sangue na hora do parto, e assim, não foi necessário, deu tudo certo, foi muito abençoado e pleno tudo, gente. Eu só tenho que agradecer. Senti medo, mas Deus estava ali. Teve momentos que eu achei que eu não ia dar conta, teve números, mas Deus estava ali. Teve dificuldades, mas Deus estava ali. Pedi para que Deus me ajudasse a suprir, que a gente conseguisse suprir financeiramente tudo que precisava, e Deus estava ali. A gente ganhou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. A gente ganhou tudo do enxoval muito, assim, a gente comprou, acho que em torno de 5% de tudo que o Pedro tem, foi o que a gente comprou. Tudo foi assim, a gente foi muito abençoado pela minha mãe, pela mãe do Bruno, por amigos próximos. A gente ganhou carrinho, a gente ganhou coisas assim, banheira, a gente ganhou muita coisa, muita coisa. A gente ganhou berço, a gente foi muito abençoado. Coisas maravilhosas chegaram até nós, muitos presentes dos nossos amigos, sabe? Foi incrível, todo o amor, todo o cuidado das pessoas ao nosso redor. E é isso, sabe? Que eu queria compartilhar com vocês o quanto Deus é maravilhoso. Nós tivemos nossos medos, nossas inseguranças, nossas dificuldades, como todo mundo tem. Mas assim, saber que Deus estava ali, sabendo que Deus está aqui, pertinho, faz você passar de forma diferente por essas dificuldades. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, só para acrescentar aí um pouquinho de fé, do quanto assim Deus ouve nossas orações, Deus está conosco, e vale a pena ser fiel, vale a pena buscar Ele, vale a pena viver buscando cumprir os seus mandamentos, viver de acordo com a sua palavra, porque Ele se faz presente todos os dias. E é por isso que a gente está aqui. É pelo amor dele, é pela graça dele. E eu digo que cada vez mais eu entendo e eu consigo assumir, consigo entender o quanto eu sou dependente dele, o quanto eu preciso dele. E sem a graça dele eu não estaria aqui, sem a graça dele não tem como dar conta, sem a graça dele eu não consigo educar e criar o Pedro. E a minha oração agora é para que Deus use a mim, use o Bruno, para que a gente possa criar ele de acordo com a vontade de Deus, nos caminhos de Deus, porque não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que a gente quer trilhar todos os dias da nossa vida. E sem a graça dele, é impossível. Então é isso, gente. Tem outras questões aqui, outras coisas que eu orei, porque eu orei bastante. Orei bastante porque eu acho que é o maior desafio. E tem um versículo na Bíblia, eu não vou me lembrar agora, mas que ele fala que a maternidade salvará a mulher. E, nossa, como faz sentido. Como faz sentido. Enfim, é isso. Eu tô muito feliz e queria compartilhar isso com vocês. E
vou continuar aqui compartilhando muitas coisas, muitas bênçãos que Deus tem preparado, porque Ele é fiel.